O Yom Yom do dia 28 de Adar 2, originalmente ele traz instruções técnicas, práticas de como se conduzir durante o Birkat Hamazon, a liturgia das bênçãos pós-refeição, etc. Então, mais uma vez, nós vamos buscar ensinamentos nos adendos e acréscimos do Yom Yom, também selecionados e preparados pelo nosso Rebbe. E aqui ele nos traz algo extraído de um pronunciamento do Rebbe anterior, quando no Fabrengen ele descreveu dois tipos de Hassidim. E assim ele conta. Ayushnei Hassidim balei afachim. Haviam dois Hassidim com atitudes muito contrastantes, bem diferentes e até contrárias. Echad haya balbechi. Um deles era uma pessoa que estava sempre chorando, lamentando, mas por motivos espirituais, não um chorão à toa, mas como nós vamos ver a seguir, mas era uma pessoa cheia de choro e prantos. Ve'asheni, e o outro era um Baal Simcha. O outro Hassid era uma pessoa que extremamente alegre, que sempre estava alegre e feliz da vida. Rabbi Avraham Dov Mibobroisk Sbier, ele nos diz que esse Hassid, Avraham Dov Mibobroisk, ele explicou qual a diferença desses dois Hassidim, qual a diferença de atitude, porque eles eram como eram. Porque ambos eram pessoas espiritualizadas, pessoas elevadas, pessoas que estavam de bem com a vida, por assim dizer, mas porque cada um adotou a postura que adotou. Então assim explicou esse Hassid. Arishon, Choshev mieifo igia neshama veichan hikaet. O primeiro Hassid, aquele que constantemente estava em prantos, em choro, porque ele meditava e refletia de onde veio a alma, de onde é derivada a nossa alma, ou seja, as alturas celestiais elevadas, espirituais, os níveis espirituais elevados, onde ela se encontrava antes de se incorporar, antes de descer até esse mundo físico, terrestre, materialista. Veichan hikaet, quando ele reflete no contraste de onde ela veio, e onde ela chegou, e onde ela se encontra agora ela está, por assim dizer, enclausurada num corpo físico, no mundo terrestre, no mundo materialista. Então, já que esse Hassid, ele tinha consciência disso e sentia de fato isso, ou seja, ele sentia o processo que foi submetido à alma, ele sentia e percebia de onde veio essa alma sagrada, qual sua origem, como ela se encontrava, quando estava no plano espiritual, em que elevação espiritual se encontrava, em contraste, onde ela está agora, onde ela caiu nesse mundo terrestre materialista, veio nofel limrirut. Então, isso fazia esse Hassid cair em amargura, já que ele sentia e percebia esse processo, ou seja, ele estava consciente, bem consciente disso, por isso ele sempre estava em prantos ou chorando, com pena, dó, não é? Piedade da alma, de onde ela veio e onde ela se encontra agora. Asheni, o outro Hassid em contraste, mitbonen eichana neshama kaet. Ele reflete, está consciente onde se encontra a alma agora, ou seja, ele tem plena consciência por assim chamar, do buraco onde a alma se encontra agora, ou seja, em que situação limítrofe se encontra a alma em termos espirituais, como ela está enclausurada no corpo físico e muitas vezes limitada por ele no plano terrestre, no mundo materialista. Porém, junto com isso, ele reflete e ele tem consciência onde a alma vai chegar, onde ela vai se encontrar depois, que tudo isso depende do que ocorre aqui no presente, porque conforme a linguagem hassídica clássica sobre a pergunta que se repete inúmeras vezes nos escritos e ensinamentos hassídicos, por que a alma desceu para esse mundo? Em outras palavras, qual o propósito da nossa existência? Qual é a nossa missão aqui? Ou por que a alma é submetida a uma descida, quase uma queda espiritual
tão intensa, tão forte, e a resposta em poucas palavras é Yeridah zu tzorech aliyah, que na verdade esse descenso, essa descida tem como objetivo uma elevação maior, não só que a alma recobre a sua posição espiritual original, mas na realidade não, passando pelos desafios que ela passa aqui nesse mundo físico e terrestre, nessas condições até hostis, a espiritualidade se elevando, a partir disso a alma consegue galgar alturas maiores do que aquela que ela se encontrava originalmente antes de vir nesse mundo. E tudo depende das nossas ações, das nossas atitudes aqui e agora, né? Daquilo que nós fazemos e realizamos aqui na nossa vida. Portanto, o segundo Hassid, ele focava no seu pensamento esse conceito. Ou seja, ele era realista, ele não perdia de vista a situação difícil que a alma se encontra agora, mas ele sabia enxergar não só de onde a alma veio, ou onde a alma e como ela se encontra em termos espirituais tão limitados agora, mas ele sabia enxergar onde ela vai chegar. E esse onde ela vai chegar, que é um plano elevadíssimo, depende do que nós fazemos agora. Por isso, nasce Mimele Besimcha, por isso esse segundo Hassid, que ele focava esse aspecto, ele estava sempre feliz da vida e com alegria. E o Hassid que relatou, fez a comparação entre esses dois Hassidim, tudo isso está sendo contado pelo Rebbe anterior, num Fabrengen, no encontro hassídico, Rabbi Avram ber Siem Bala Simcha Gadol Yoter. Na realidade, o segundo Hassid, aquele que estava sempre alegre e feliz, é mais elevado. O primeiro também, sem dúvida, é uma pessoa elevada, alguém que tem consciência e alguém que sofre, que sente na pele, consegue sofrer pela alma, ele sente que a alma está aqui em estado de tortura, nesse campo físico, material e etc. Então, com certeza é uma pessoa elevada, não é? Alguém que tem essa sensibilidade para perceber isso. Mas no final das contas, ele diz que o segundo Hassid, aquele que estava sempre alegre e feliz, é mais elevado. Por quê? Porque de acordo com a Hassidut, Merirut, amargura, que é o que sentia e adotava aquele primeiro Hassid, Merirut, amargura, por vezes é necessário, faz parte do processo, um processo de tshuva, de elevação, etc. Mas isso na realidade é um medicamento, é um remédio. E como todo remédio, quando nós tomamos de forma pontual, em momentos específicos, para solucionar aquela crise, aquela recaída, etc., então isso é bom. Mas, se a gente passa a adotar isso no dia a dia, o tempo todo, então isso pode acabar se tornando até nocivo e prejudicial, né? Então o remédio é bom. De vez em quando, sei lá, a pessoa ficou gripada ou resfriada, ou enfim, então o remédio pode ir bem, mas o tempo todo ele perde o seu efeito e o seu benefício. Por outro lado, alguém que está constantemente no estado de alegria, estado de espírito alegre, feliz, etc., então se fala que a própria alegria em si, ela já representa uma qualidade, um benefício, uma virtude, porque ela causa abertura da nossa mente, abre nossa cabeça, abre o nosso coração para estar disponível, para captar os ensinamentos, para rezar com intenção, para correr, fazer mitzvot, beneficiar o próximo e assim por diante, principalmente quando uma pessoa aqui tem alegria por motivos tão sublimes, pela elevação que a sua alma vai atingir no futuro, então, sem dúvida alguma, isso é uma coisa elevadíssima e isso prevalece.